acusado, Daniel Avelar, sempre foi considerado por todos os seus colegas como exemplo de bom caráter e honradez. Durante todo o final do seu curso de Direito, prestou assistência jurídica gratuita e se dispôs a continuar esse trabalho em sua vida. Passou no concurso para defensor público movido pelo idealismo. Eu pergunto, este é o perfil de um assassino sórdido, capaz de matar por dinheiro? Um homem apaixonado por sua mulher, como demonstra ser até hoje, cometeria um crime desses no dia do seu casamento? Isso não faz o menor sentido. Que noivo apaixonado escolheria o dia do seu casamento para cometer um crime sórdido? Seu juiz, a defesa quer induzir esse tribunal com um raciocínio ilógico. O acusado podia querer usar o dia do casamento como álibi. A argumentação do Ministério Público não tem fundamento. A defesa tem o direito de desenvolver uma argumentação a favor do réu e em prestígio ao princípio da ampla defesa. Continue, por favor, doutora Estela. Eu peço ao meritíssimo juiz que considere que o réu está falando a verdade. Ele não matou o doutor Saturgildo Pereira. E as provas novas vão mostrar que o verdadeiro assassino é Vitor Lopo Júnior. Seu juiz, por favor. Quem está sendo julgado aqui é o senhor Daniel Avelar, não o senhor Vitor Lopo Júnior. Mais uma vez, senhor promotor, não existe fundamento nos seus argumentos. A ilustre advogada de defesa, doutora Estela Garcia, ressalta os bons antecedentes do réu, inclusive o serviço gratuito de prestação jurídica nos últimos anos da faculdade e a aprovação no concurso para ser defensor público. Segundo a defesa, o réu não cometeria o crime de que foi acusado porque apresenta bom caráter e que jamais cometeria um ato de natureza criminosa, especialmente no dia do seu casamento. A defesa tem mais alguma pergunta para fazer ao réu? Sim, meritíssimo. Daniel Avelar, diga-nos por que acredita que Vitor Lopo Júnior cometeu o crime. Por favor. Mais uma vez, a estratégia da defesa consiste em enxovalhar o nome do senhor Vitor Lopo Júnior para distrair a atenção desse tribunal do verdadeiro culpado, que é Daniel Avelar. Novas provas, anexadas aos autos do processo, mostram a confissão de Vitor Lopo Júnior de que é obcecado por Clarice Luz, companheira do réu, a ponto de ter sequestrado a filha do casal. Eu insisto na pergunta, meritíssimo. Silêncio! Silêncio! Não vou permitir tumulto e desordem nessa sessão. O réu pode responder a pergunta da doutora Estela. Bom, Vitor Lopo Júnior teve tudo o que quis nessa vida, menos Clarice. Depois de um breve namoro, Clarice rompeu com o Lopo antes de se entregar a ele. Desde esse dia, possuir Clarice se tornou uma espécie de obsessão para ele. E por causa dessa obsessão, ele armou meticulosamente tudo para que eu fosse preso no dia do meu casamento. Ele não admitia que outro homem se casasse com Clarice. E eu vi no dia que ele tentou me matar, eu vi claramente, meritíssimo. Ele estava acompanhado de Gerião Correia e Vicente Pestana. Eu tomei um tiro na cabeça. Eu quase morri. Fiquei 3 anos na cadeia, apesar de ser um inocente. Fiquei 4 anos em coma depois desse atentado. Depois houve outros atentados.
perseguido de helicóptero. O sítio que eu estava com a minha mulher foi invadido. Fui perseguido de lancha. Fui sequestrado em Angra dos Reis. Eu passo mal só de pensar na sua cara horrorosa. Dá vontade de vomitar. Só você feliz quando eu estiver morto, estirado no chão com a boca cheia de comida. Fui torturado, perseguido sem tréguas, porque Vitor Lopes Júnior queria me matar. Livrar-se de mim a qualquer custo, porque ele sempre foi obsessivo, obcecado por minha mulher Clarice. Isso. Eu nunca deitei com o Vitor Lopes Júnior, eu nunca fiz sexo com ele. E era exatamente isso que ele queria de mim o tempo todo. O Lopo, ele não conseguia entender como eu podia preferir alguém com menos dinheiro do que ele. Ele sempre se achou tão irresistível, tão bonito, tão maravilhoso. Eu logo percebi o péssimo caráter de Vitor Lopes Júnior. Ele tentou forçar a barra comigo mais de uma vez. Tentou me estuprar. Ele chegou a me sedar uma vez na esperança de me possuir. Eu fui colega na faculdade de Daniel Avelar. E sei que ele seria incapaz de cometer um crime. Por que a senhora acredita que ele seria incapaz de cometer o crime? Porque eu conheço o caráter de Daniel. E eu sei que ele não seria capaz de tirar a vida de uma pessoa, apesar de todas as evidências contra ele. Do carro dele ter sido encontrado no local do crime, da arma dentro do carro dele. Eu sabia que havia alguma coisa de errada. A princípio, eu não entendi de onde estava vindo a violência, mas depois eu entendi que ele estava sendo ameaçado de morte por Vitor Lopes Júnior. E quando percebeu isso, inspetora Diana? Primeiro, ele sofreu um atentado na cadeia e foi parar no hospital. Solta, cara, covarde! Não é o frutinho? Então vai bater um papo com Deus lá do céu. Vai! Depois, eu o reencontrei no hospital, em coma. Ele havia fugido. É ele, doutor. É ele. Ele está em coma. Em coma? Uma marca de tiro na cabeça e em coma, era evidente que ele corria perigo. Eu percebi que, se ele fosse parar no hospital penitenciário, seria presa fácil para aqueles que estavam tentando matá-lo. Então eu optei por deixá-lo no hospital público. Foi isso. Muito obrigada, inspetora. O excelentíssimo promotor deseja fazer alguma pergunta à testemunha? Sim. É verdade que a inspetora foi namorada do acusado no tempo da faculdade, antes que ele se relacionasse com Clarice Luz? Sim, é verdade. Peço a esse tribunal que não leve em consideração o depoimento desta testemunha. Assim como Clarice Luz, a inspetora Diana Alba quer a qualquer custo defender o réu. Haja vista o relacionamento amoroso que houve entre eles. Silêncio! Diante desse fato, a razão assiste ao Ministério Público. Esse tribunal não levará em conta os testemunhos de Clarice Luz e Diana Alba, por causa das relações pessoais dessas com o acusado. A verdade, seu juiz, não é verdade. Vamos agora às testemunhas arroladas pelo Ministério Público. O senhor Gerião Correia, por favor. Sente-se, por favor. O senhor vai ser ouvido nessa sessão
na qualidade de testemunha. Como testemunha, o senhor é obrigado a dizer a verdade, nada além da verdade, não podendo se calar diante da verdade dos fatos, sob pena de configurar o crime previsto no artigo 342 do Código Penal. Há alguma coisa que impeça que o senhor diga a verdade?